Tá iniciando. Tá bom. Aí, tranquilo. Então, vamos aqui para a segunda aula. Nós vamos ficar algumas aulas nessa introdução aos princípios variacionais. Então, nessa aula 2, programação seria introdução aos princípios variacionais geométricos na estática, a aplicação do princípio e uma generalização. A referência que nós estamos seguindo é essa que está escrita aí, Crandall, Carnop e Kurtz, Dynamics of Mechanical and Electromechanical Systems, um livro de 1968, as páginas 7 a 10 dele. A aplicação do princípio. O primeiro passo na análise consiste na identificação do vínculo geométrico. 1. Sobre as configurações admissíveis e do vínculo 9 sobre as variações admissíveis. Então, a energia potencial pode ser obtida a partir de 14, 12 e 4. Vocês têm que depois dar uma retornada lá nessas equações. Então, a energia potencial das molas pode ser escrito, como está nessa equação 17 aqui, meio de K1 E1 ao quadrado mais meio de K2 E2 ao quadrado. O vínculo 1 entre E1 e E2 pode ser introduzido como aqui nessa fórmula. Que muda, em vez de E2 ao quadrado, a gente coloca E menos E1 ao quadrado. Então, a variação calculada de acordo com 6 é dado por essa expressão 19 aqui, variação na energia potencial. Aqui a equação 18 nos dá a energia potencial. A variação vai ser escrito aqui como a 19. Finalmente, a gente obtém o indicador variacional. 16, ele pode ser colocado nessa forma aqui. F delta x menos delta v, que é F menos K1 mais K2E1 mais K2E vezes delta E1. Uma vez que com delta x igual delta E1, usando para isso a equação 9. A única maneira de 20 se anular para variações admissíveis arbitrárias é a expressão entre colchete se anular, ou seja, K1 mais K2 que multiplica em 1 igual a F mais K2 vezes Z. A equação 21 é o resultado da aplicação do princípio variacional. Note que 21 é idêntica a 5, que foi obtido pelo método direto. Então, foi uma aplicação do princípio e nós podemos agora fazer uma generalização. Então, ficou demonstrado que, pelo menos num caso particular, um critério variacional envolvendo incrementos de trabalho e energia em variações geometricamente admissíveis é uma alternativa para os requisitos de equilíbrio da estática. Esta alternativa pode ser generalizada para uma vasta classe de sistemas mecânicos. A prova segue a mesma linha e tudo o que se necessita é uma notação generalizada capaz de representar configurações admissíveis. Coordenadas generalizadas têm esta capacidade, serão introduzidas mais adiante. Cada termo no indicador variacional 16 representa um incremento de trabalho sob uma variação admissível de configuração. O primeiro termo representa o trabalho realizado pela força externa F.
e o segundo representa o trabalho realizado pelas forças de mola. Junto, eles representam um incremento de trabalho realizado por todas as forças que atuam no único ponto de junção móvel ou nó na figura 1. Estendendo para sistemas de maior complexidade, é possível mostrar que o indicador variacional representa o incremento de trabalho realizado por todas as forças que atuam em todos os nossos móveis, numa variação de configuração geometricamente admissível. Então, a forma geral é esta dada aqui na equação 22 do indicador variacional generalizado. Somatória em I de Fi escalar variação em Ri menos ΔV. Em que a energia potencial do sistema V maiúsculo deve incluir as energias potenciais dos vários elementos e onde a somatória se estende a todos os nós onde atuam as forças Fi, cujos incrementos de trabalho não são considerados no decremento de energia potencial. Em cada termo da somatória, Fi representa um vetor de forças atuando no nó I, e ΔRi é o vetor de deslocamentos admissíveis do nó correspondente. O princípio variacional geométrico generalizado, que usa o indicador 22, é alguma vez chamado princípio do trabalho virtual e pode ser declarado como uma configuração geometricamente admissível de um sistema mecânico está num estado de equilíbrio, C, somente C, o indicador variacional 22, se anular para variações de configuração geometricamente admissíveis arbitrárias. Os incrementos de trabalho de apenas uma classe limitada de forças podem ser representados como decrementos de energia potencial. Forças desta classe são chamadas de conservativas. No caso especial, onde as únicas forças que atuam no sistema são conservativas, e onde o trabalho de todas as forças é levado em conta na energia potencial total, V, o princípio do trabalho virtual reduz-se ao princípio da energia potencial estacionária. Uma configuração geometricamente admissível de um sistema conservativo está em estado de equilíbrio se e somente se a energia potencial total é estacionária, isto é, ΔV igual a zero, para variações de configuração geometricamente admissíveis arbitrárias. O método direto e o método variacional são métodos alternativos de análise que levam a resultados equivalentes. Há, entretanto, diferenças consideráveis quanto à facilidade de aplicação. Esse é um ponto subjetivo que depende da preferência e experiência do analista. Como regra geral, os métodos variacionais tendem a serem mais atrativos quando a complexidade do sistema aumenta. Uma razão para isso é que o indicador 22 envolve somente incremento de trabalho em energia. Em sistemas complexos, geralmente, há muitas forças de vínculo, tais como aquelas devido a superfícies de guia sem atrito, que não executam o trabalho e não têm energia potencial associada. No método direto, essas forças devem ser incluídas nos requisitos de equilíbrio e mais tarde são eliminadas algebricamente. No método variacional, essas forças não participam.
eu estou mostrando aqui a figura, é uma figura, eu não citei essa figura ainda, então, não sei, pode ser que eu tenha perdido um slide aqui, mas tudo bem. Então, é uma figura que mostra um sistema. Então, a carga W é mantida em equilíbrio, tem uma carga aqui, W de weights, né? Peso, né? Então, se você tem um peso aqui, essa carga aqui é mantida em equilíbrio pela força, pela ação dessa força F. Esse exemplo, considere esse mecanismo da figura 4 aqui, ó. Exatamente, ele colocou um mecanismo aqui para mostrar as diferenças entre os dois métodos, o método direto e o método variacional. Que esse já é um problema já mais complicado para você fazer pelo método direto. Como ele vai ser explicado aqui, todas essas junções aqui existem forças que não realizam trabalho. Então, no método direto, você tem que obter essas forças, depois elas são eliminadas algebricamente. Mas no método variacional, elas nem entram em questão, você não precisa se preocupar com elas. Então, quando o sistema fica mais complexo, o método variacional, você obtém mais rapidamente as equações de movimento. Então, é o que está sendo explicado aqui, né? Considere esse mecanismo da figura 4 constituído de barras pivotadas. A distância de separação entre os pinos de todas as barras é a mesma, e é igual a Azinho. O problema é encontrar um módulo da força F que anula a força peso. Supõe-se que as barras são rígidas, não tem massa e que não há atrito nas juntas. Esse não é um problema difícil, seja qual o método. O método direto, entretanto, requer análise de corpo livre para cada uma das 6 barras, levando em conta as interações em cada pino. Depois é necessária uma redução algébrica simples, mas tediosa, de equações simultâneas para se obter a relação entre F e W. No método variacional, por outro lado, não é necessário considerar as forças internas. Só um minutinho aí. Desculpa aí uma pequena interrupção. No método tradicional, por outro lado, não é necessário considerar as forças internas, que são muitas, uma vez que elas não realizam trabalho líquido numa variação admissível de configuração. As únicas forças que realizam trabalho são F e W. Olha só. Não há armazenamento de energia potencial no sistema de barras. Então, o indicador variacional 22 para esse sistema é simplesmente a expressão. Vou mostrar a expressão aqui. O indicador variacional é 22, que eu estou repetindo aqui, somatória de Fi escalar delta Ri. Ele passa a ser só essa parte. Então, que é o F delta X mais o W delta Y. E resta expor as consequências do requisito de que 23 deve se anular para variações admissíveis arbitrárias. Numa variação de configuração admissível na figura 4, os incrementos ΔX e ΔY não são independentes. De fato, observa-se que o x é igual a 5 vezes A vezes seno de θ. Retornando lá na figura 4,
você observa que isso a distância de cada barra aqui é azinho. Você tem a variável y na vertical, variável x na horizontal. Então, o indicador variacional é o f vezes ΔX, mais o w vezes ΔY. Veja que não precisei calcular nenhuma das forças internas, obviamente necessárias no método direto, que realmente dá muito trabalho. Então, essas relações são observadas, que o x é igual a 5 vezes a vezes seno de θ, e o y é igual a 2 vezes a cosseno de θ. Então, aplicando 6, tem-se variação em x é 5a cosseno de θ vezes variação em θ, e variação em y é igual a menos 2a seno de θ, variação em θ. Substituindo 25 no indicador variacional 23, eu obtenho aqui o indicador variacional escrito desta forma, como está na 26. Note que 26, ela vai se anular para variações Δθ arbitrárias, se somente C, isso aqui se anular. F igual a 2/5 vezes W, que é a força-peso, vezes tangente de θ, que é a relação procurada entre F e W. Acabou? Então, o que eu quero alertar é isso aí. Você vê um problema que é simples de resolver pelos dois métodos diretos, mas que dá um trabalho muito desgastante aqui, se for pelo método direto. E como eu mostrei aqui, pelo princípio variacional, ele fica rápido, a expressão que envolve F e W fica bem simples aqui. Alguma pergunta? Essa aula acabou, já foi mais curta um pouquinho. Tem alguma pergunta? Vocês estão me ouvindo? Oi? Sim, Sim. Pois não. Esse segundo método, se eu entendi, eu estava tentando entender o que seria o método. Então, basicamente, a ideia é você tirar o sistema do estado de equilíbrio dele, a gente cria um outro estado que, teoricamente, é um estado virtual, uma ligeira variação em relação ao anterior, e aí a gente estabelece um equacionamento em cima dessa variação. Essa que é a ideia? A ideia é exatamente você criar esse indicador variacional, né? Você seguindo as regras aí, você sabe como criar esse indicador variacional. Porque, não, você tem que ter em conta que é o seguinte, você tem 3 requisitos lá, básicos. Quais são os requisitos básicos? Vamos lembrar? Chegou a hora de relembrar o que nós falamos aqui. Às vezes passa muito rápido em cima. Você tem a parte geométrica, né? Como é que chama? Como é que eu dei o nome? Minha cabeça também... É o requisito geométrico, você lembra? Quando você une as molinhas na massa... ali você tem qualquer configuração do sistema que as molas estão conectadas à massa, são chamadas de configurações geometricamente admissíveis, certo? Sim. Tá. Agora, você tem o terceiro requisito lá, que é as relações... Como é que eu dei o nome? Relações constitucionais. Constitutivas. Constitutivas, perdão. Relações constitutivas. Então, agora, configurações que obedecem esses dois requisitos não necessariamente vão obedecer o segundo requisito, que é o requisito das forças
do equilíbrio das forças, certo? Uhum. Não. Então, para obter a realização deste segundo requisito, é que foi criado esse indicador variacional. E você chega nele, por exemplo, a expressão 26, vamos ver muito claro aqui. Isso aqui é da expressão 22, que era a indicação variacional geral. Está aqui, ó. Isso aqui é a fórmula para o indicador variacional geral. Você, para esse sistema aí, que não tem mola, então, obviamente, essa parte da energia potencial aqui não existe, certo? Não vai existir. Então, é só a primeira parte, como foi explicado aqui. Aí você tem aqui o indicador variacional escrito por esses sistemas, onde você tem basicamente duas forças aqui, que é a força F e o peso. Esse é o trabalho, né? O trabalho da força F, ao deslocar na direção X, mais o trabalho do peso ao deslocar na direção Y, esse vai ser o indicador variacional. Certo. Bom, aí envolve esse ângulo θ aqui. Qual que é o ângulo θ? Aqui, ó, na figura aí. Eu estou escrevendo essa distância x e a distância y em termos do ângulo θ. E, obviamente, da distância da barrinha lá, A. Então, presta atenção no que foi feito. Agora eu vou fazer uma variação ΔX aqui, nessa expressão 24A, vou fazer uma variação ΔX. Como é que é a variação ΔX? O 5... Lembra daquele fato que eu falei para vocês, que uma variação não é uma derivada, né? Mas ela tem relação com essas derivadas. Então, olha só, a variação aqui na 24A, variação em x é a derivada com relação a θ vezes a variação em θ. Como é que eu vou derivar isso aqui com relação a θ? O derivado de seno de θ é cosseno de θ, vezes Δθ. Olha lá, 25A foi escrito dessa forma. Então, dessa forma, eu agora descobri uma variação em x e uma variação de y. Eu tenho agora, de acordo com 23, a minha variação em y e a variação em x escrita em termos da variação em θ. Muito bem. E qual que é o princípio variacional que diz? Está aqui o princípio variacional, está aqui, ó, já está escrito aqui, ó, é F mais W vezes ΔX. Então, aqui, ó, o F vezes o ΔX, qual que é o ΔX? 5A cosseno de θ, vezes dθ. E o W vezes ΔY é menos 2A seno de θ vezes dθ. Você vê que eu escrevi as variações em x e y, todas em função da mesma variação em θ. Bom, agora, repare, o princípio variacional diz o seguinte, qualquer variação orbitária de Δθ, o sistema está em equilíbrio, se o indicador variacional vai dar zero. Se o sistema não tiver em equilíbrio, esse indicador variacional não vai ser zero, vai ter algum valor. Mas se ele está próximo do equilíbrio, se ele está próximo do equilíbrio, o que está entre parênteses aqui tem que ser zero. E aí, no dia que eu zero isso aqui, eu também agora atendi o segundo requisito básico que eu já não tinha atendido. Não é fácil entender isso. Não, eu entendi. Entendi sim, obrigada. Não é Eu entendi, fácil. obrigada. Não é, mas isso aí
Mas quem disse que as coisas são fáceis, né? Já está Professor, gravando essa ainda ou parte não? Está gravando ainda? Tá sim, professor. Tá bom. Tem mais perguntas ou não? Essa parte do indicador variacional me parece muito semelhante ao funcional que a gente usa no cálculo variacional. Tem alguma coisa a ver? Tem tudo a Ah, ver. tá. Professor, É eu ia porque fazer essa é a pergunta mesma também. ideia. Eu não falei nada do cálculo variacional, certo? Que seria... Eu simplesmente lembrei para vocês aqui que eu tenho que as variações ela tem a ver uma certa relação com as derivadas, né? Só isso que eu falei. E é a única coisa que vai interessar para a gente aqui. Mas tem um capítulo do livro que fala sobre cálculo variacional também, está no apêndice. Eles colocaram no apêndice. Posso mostrar para vocês depois. Uhum. Professor, a minha pergunta eu tinha essa mesma dúvida que a Kelly tinha, e complementando, que eu ia falar isso mesmo, que eu estou familiarizado com a linguagem do cálculo variacional. Fazer todo esse indicador variacional, fazer toda essa parte da modelagem seria encontrar a mesma coisa que encontrar as equações de Euler-Lagrange? Tem a ver, sim. Ah, tá. Exatamente. Tá certo. Nós vamos... o livro ele usa as equações de Lagrange mais para frente, nós vamos entrar nisso aí. Não, tá certo então. Uhum. Tá bom? Tá certo. Por favor, pode desligar aí. Ah, tá certo. Vou desligar aqui. Até a próxima.